vocês estão? Como passaram a semana? Ó, a tia quer saber quem aí tá fazendo as atividades, quem aí tá gostando das novas atividades que a gente tá fazendo pra vocês. Vocês gostaram do material que a gente mandou? Eu espero que sim, tá bom? Ó, a tia hoje vai contar uma história muito legal. E eu garanto que vocês nunca ouviram essa história. Tia, eu nunca ouvi essa história. Vocês nunca ouviram essa história. Mas antes de mais nada, eu vou me apresentar, porque pode ter alguém aí que ainda não me conhece. Muito prazer, eu sou a tia Bia, professora do Departamento Infantil na Igreja Batista da Fé, no Capão Redondo. Sejam todos bem-vindos a mais um Cultinho Online. Então vamos começar, criança? Ó, eu quero todo mundo sentadinho, prestando atenção, porque a história de hoje é muito importante e vocês, ó, tem que prestar atenção. Então vamos lá. Para começar a nossa história de hoje, eu vou ler 2 versículos aqui na Bíblia. E eu quero que vocês, ó, escutem com muita atenção esses versículos, porque depois a tia vai explicar eles melhor, mas lá na frente na história, tá bom? Então, o primeiro versículo, ele fica no livro de Provérbios, é um livro ali no meiozinho da Bíblia, tá bom? No capítulo 22, no versículo 6. E ele diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Tem uma outra versão que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, que quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. E o outro versículo que a tia quer falar com vocês é Efésios, no capítulo 6, no versículos 1 e 2, que diz assim: filhos, quem aí é filho? Quem aí tem mãe? Levanta a mão. Então essa palavra, ó, é pra gente, viu? Presta bastante atenção. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Na verdade, a tia leu do 1 ao 3, versículos 1 ao 3. Bom, então vamos começar a nossa história. A nossa história começa um pouquinho de tempo atrás, tá bom? Há um tempinho atrás. E essa história vai falar sobre um casal. E eu não vou dizer o nome desse casal, mas depois vocês vão saber por quê, tá bom? Então tinha a mamãe e tinha o papai dessa família, tá bom? E eles tiveram muitos filhos, eles tiveram bastante filhos. Então, vamos colocar os filhos deles aqui? Eles tiveram um, tiveram outro, tiveram outro, tiveram outra. Mas eu quero falar sobre um filho especial. Então eu vou tirar esses daqui para não tirar nossa atenção e vou falar sobre uma filha em especial. Essa filha, também não vou dizer o nome dela e vocês já vão entender o porquê. Ela era uma das filhas mais velhas desse casal. Então, ela era quem cuidava dos seus irmãos. Ela era muito obediente à mamãe dela. Sabe por quê? A mamãe dela sempre levou essa menininha e todos os irmãos dela para a igreja, porque a mamãe dela era uma mulher cristã, era uma mulher que seguia Jesus, que ia para a igreja, que nem a sua mamãe e o seu papai faz. E ela levava essa menina e seus irmãos para a igreja. Essa menininha era conhecida por ser uma menina muito obediente à mamãe e ao papai dela. Porque os irmãos dela saíam, aprontavam, faziam algumas coisas que o papai e a mamãe não gostavam, mas ela não fazia isso. Tia, mas você vai me falar que ela nunca desobedeceu o papai e a mamãe dela? Ah, já deve ter desobedecido alguma vez. Mas o que mais importa aqui pra gente é que ela era muito obediente. Tanto a mamãe dela quanto a Deus. E tudo que a mamãe dela pedia para ela fazer, ela fazia. Então ela limpava a casa, ela cuidava dos irmãos, ela fazia comida, ela lavava roupa desde muito cedo. Então ela cuidava dos irmãos delas desde muito cedo. E ela foi crescendo e sempre foi assim, obediente à mamãe dela e ao papai e também muito obediente e temente a Deus. Mas só foi quando ela tinha 15 anos, ó como ela já cresceu, que ela verdadeiramente pediu para Jesus morar no coração dela.
Então ela verdadeiramente aceitou Jesus como Salvador da vida dela, somente com 15 anos. Mas até os 15 anos dela, ela era uma menina obediente, como a tia já falou. Então, com 15 anos ela aceitou Jesus, começou a trabalhar na igreja, começou a ler a Bíblia dela, a fazer a oração, começou a ficar bem pertinha e grudadinha com Deus através da oração e sempre honrando e respeitando o papai e a mamãe dela. Um dia, essa menina, que agora já era uma mulher muito forte, muito sábia, se casou e teve 2 filhas. E essas 2 filhas que ela teve também foram ensinadas a ir para a igreja, a orar, a ler a Bíblia. Foram ensinadas a serem obedientes ao papai, à mamãe, a Deus. Isso significa que elas eram totalmente obedientes? Essas meninas eram desobedientes também às vezes. Elas aprontavam, elas mentiam, mas em todo tempo, a mamãe delas ensinava o que era obediência e o como que era ser temente a Deus. E a nossa história é principalmente sobre essa mamãe. Por quê? Quem lembra aí que eu falei lá no começo sobre os 2 versículos? Quem lembra os 2 versículos? O primeiro versículo falava o quê? O de Provérbios. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela for velha, ela não se desviará dele. Gente, crianças, o que está dizendo nesse versículo? Está dizendo o que aconteceu nessa história. Quem lembra que eu falei que a mamãe dessa menina, que agora já é uma mulher, ensinou ela desde criança o caminho. E que caminho é esse, tia? É o caminho de ir para a igreja, de ler a Bíblia, de amar e temer ao Senhor. Então, é esse caminho que a mãe dela ensinou. E ó, tá vendo que ela cresceu, se tornou uma mulher forte, sábia, e ela continuou seguindo os caminhos do Senhor e ainda ensinou para as filhas dela o caminho que elas teriam que seguir? Então, aconteceu isso que está dizendo no versículo na vida dessa menina, que agora é uma mulher. Ela foi ensinada desde criança o caminho que ela tinha que andar. E quando ela envelheceu, ela não se desviou dele. E aí, quem lembra do outro versículo que dizia assim: filhos, obedeçam a vossos pais, porque isso é justo. Essa menina aqui também obedeceu o papai e a mamãe dela. Vocês acham que ela sempre gostava de obedecer quando a mamãe dela falava: vai lavar a louça, vai cuidar dos seus irmãos? Você acha que ela ficava feliz? Às vezes não ficava, mas ainda assim ela obedecia. E aí, principalmente, eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo que diz assim: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. O que está dizendo aqui? Que essa mulher que hoje existe, lá na infância dela, ela obedecia, ela honrava, ela não falava mal do papai e da mamãe, ela não mentia, ela não fazia birra. E esse, quando fala assim, este é o primeiro mandamento com promessa. Mandamento é uma ordem que o Senhor deixou pra gente. Então a ordem do Senhor foi que a gente honrasse nossos pais e nossas mães. E aí tem uma promessa nesse mandamento, nessa ordem: para que te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Essa mulher que hoje aqui está representada por essa boneca, ela ainda não tem uma longa vida, ela ainda é meio jovem, mas eu espero e peço muito a Deus que ela tenha uma longa vida na terra. E por tudo que a gente viu aqui, por ela ser obediente ao papai e à mamãe dela, eu acredito que essa promessa vai se cumprir na vida dela. E ela terá uma longa vida pela terra. Então, crianças, a história de hoje é sobre isso, sobre obediência, sobre a gente obedecer aos nossos pais, às nossas mães, trilhar, andar no caminho que nosso papai e nossa mamãe nos ensinam. E que caminho é esse? O caminho que, é baseado na Bíblia. Então, tudo que seu papai e sua mamãe te fala, tudo que ele te ensina, tem que ser aqui baseado na Bíblia e você tem que seguir, para que você tenha uma boa vida, para que você ensine para os seus futuros filhos, para que você viva muitos e muitos anos aqui na Terra. Então, a história principal, o ponto principal dessa história é sobre a obediência. Mas, tia, você falou que essa história ia ser muito legal, mas ela tá na Bíblia? Ela não tá na Bíblia, mas ela é 100% verdadeira. Mas como assim, tia? Ela tá na Bíblia e não é 100% verdadeira. De quem que é essa história?
Eu vou chamar a pessoa que é essa menina da história para vocês conhecerem já já. Então, segura aí que já já eu chamo. Então, ó, só para lembrar, a nossa história não está na Bíblia, mas ela é verdadeira. E essa história, sabe de quem que é? Da minha mamãe. Então, hoje vocês vão conhecer a minha mãe. Eu acho que vocês ainda não sabem quem é a minha mãe. Então, eu vou chamar ela. Peraí. Mamãe, vem cá. Tcharam! Essa é a minha mamãe. E a história que eu contei hoje é sobre ela. Fala oi, mamãe, para as crianças. Oi, crianças. Gente, quem aí já viu essa tia aqui na igreja? Essa tia bonita, essa tia que anda e fala com as mulheres. Eu pareço com ela? Todo mundo fala que a gente parece bastante. E a história que eu contei hoje é sobre a minha mãe. Ô tia, mas por que você contou a história da sua mãe? Se ela não tá na Bíblia, a gente não estava estudando as histórias da Bíblia? Sabe por que eu contei essa história? Porque amanhã é Dia das Mães. Então, ó, já pega aí sua mãe e dá um abraço bem forte nela. Um abraço bem forte. Por isso que eu contei essa história. Sabe por quê, crianças? Porque amanhã é o Dia das Mães. E no Dia das Mães, o que a gente costuma dar para nossas mães? Um presente, né? Às vezes a gente dá uma flor, às vezes a gente dá um perfume, uma roupa, às vezes a gente faz uma comidinha gostosa para ela. Mas sabe qual é a principal coisa que a gente tem que dar para nossas mães de presente? A obediência. Assim como a minha mamãe foi obediente, a mãe dela, que é a minha vovó, vocês também têm que ser obedientes às suas mães. Eu também tenho que ser obediente à minha mãe. Tenho que honrar a minha mãe para que eu também possa viver muitos e muitos tempos na terra, tá bom? Então, essa é a história de hoje da minha mamãe. E aí, mãe, você gostou da história? Sim. Ela tá com vergonha, meninas. Gente, agora minha mamãe vai ficar aqui do lado porque a gente vai fazer a nossa atividade de casa. E a nossa atividade vai ser um presente que vocês vão dar pra mamãe de vocês. Então, ó, vai lá naquele material que a gente entregou pra vocês. Pega o material, a titia vai esperar um pouco vocês pegarem. Vamos lá? Pegaram aí? Acharam o material? Ó, esse material não é pra usar em outras coisas, hein? É só pra utilizar nas atividades da igreja. Então, todo mundo pegou o material? Tem uma folha assim, não tem? Vermelha aí no material de vocês? Estão vendo? Pega essa folhinha vermelha e separa ela porque a gente vai usar. O que mais a gente vai usar nessa atividade, tia? A gente vai utilizar uma tesoura e aí vocês vão precisar da ajuda do papai e da mamãe de vocês com uma tesourinha, tá bom? O que mais a gente vai precisar, tia? Uma canetinha, uma caneta, um lápis de cor, alguma coisa pra você enfeitar isso aqui que a gente vai fazer pra ficar bem bonito, tá bom? Então vamos lá? Pegaram tudo? Pega aí uma canetinha, um lápis de cor e uma tesoura. E aí o que vocês vão fazer com esses papéis, crianças? Ele tá assim inteiro, né? Aí você vai juntar pontinha com pontinha do papel. Junta aí, pede ajuda pra mamãe, pontinha por pontinha. E aí você dobra essa outra partezinha aqui, tá vendo? Aí ficou uma partezinha que é aberta, que tem duas pontas, e uma partezinha que é fechada. Nessa partezinha que é fechada, vocês vão fazer assim, vão pegar a tesoura e vão começar a cortar, fazer uma voltinha assim. Pede ajuda pra mamãe nessa hora porque é mais difícil, tá bom? Então vocês vão fazendo, ó, uma curvinha, tipo como se fosse uma barriguinha. E quando chegar no final, vocês fazem mais pra dentro. Vocês vão mais pra dentro. Quando vocês fizerem isso, sabe o que vai formar? Um coração. Tá vendo o coração que a titia fez aqui? Então esse é o coração que vocês vão fazer pra mamãe. E isso aqui vai ser um cartãozinho que vocês vão fazer pra mamãe de vocês. Aí dentro desse cartão, ou na parte de fora, vocês que sabem, vocês vão escrever alguma coisa pra mamãe. Então eu vou escrever aqui pra minha mãe. Mamãe, a tia tá escrevendo aqui, tá bom? Eu te amo. E vou fazer mais um coraçãozinho aqui pra minha mãe. Então esse daqui foi o coraçãozinho que eu fiz pra minha mamãe. Eu cortei o coração vermelho e escrevi mamãe, eu te amo. Se você não sabe escrever ainda, faz um desenho bem bonito pra sua mamãe. Pega os lápis de cores que você mais gosta, a cor que ela mais gosta e desenha, tá bom? Não tem problema, não precisa ser escrito. Então aqui tá o cartãozinho pra minha mamãe e agora eu vou entregar pra ela. Falar pra ela que eu a amo muito e que um feliz Dia das Mães. Então é essa a nossa atividade de hoje, crianças. Vocês vão fazer um presente pra mamãe de vocês, assim como eu fiz pra minha.
Crianças, a gente já tá quase chegando no fim da nossa atividade e da nossa aula online. Mas antes de terminar, o que a gente sempre faz? A gente faz a nossa oração. Então vamos lá para os nossos gestos da oração? Eu vou pedir para minha mamãe me acompanhar, tá bom? Vamos ver se ela vai conseguir. Quando a gente ora, nosso joelhinho vai ao chão. Então vamos lá ajoelhar, mamãe. Vamos ajoelhar. Então as duas de joelho. Pode ficar assim. Junto os dedinhos na minha mão. Faz assim, mamãe, com os dedinhos. Isso. Abaixa a cabeça com atenção. Também tô ensinando para elas, crianças. Ensina para a mamãe de vocês e pede para ela orar junto com vocês. E fecho os olhinhos em oração. Agora minha mamãe vai orar para vocês, tá bom? Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada pelas mães, as nossas mães. Eu te agradeço pela minha mãe que me ensinou o teu caminho e te agradeço pelas duas filhas que o Senhor me deu e que o Senhor me deu a oportunidade de ensinar elas também. Abençoa todas as crianças que estão ouvindo esta lição, que todas elas possam ser obedientes aos seus pais também. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém! É isso, crianças. Nossa aula tá terminando. Pode abaixar, mamãe? Isso. A nossa aulinha hoje tá acabando. Então, ó, um beijo bem grande. Fica com Deus. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão assistindo. Filhos, dá um abraço bem forte na sua mamãe e aproveita muito esse dia com ela, tá bom? Tchau! Ana sonhava em ter um bebê, ela esperava um filho seu. Foi ao templo buscando a benção, Deus ouviu lá do céu e lhe deu Samuel. Mamãe, você esperou por mim, mamãe, você orou por mim. Antes mesmo de eu nascer, você me entregou a Deus. Como eu amo, mãe, eu amo você. Cada mamãe é um retrato de Deus, com muito amor cria os filhos seus, educando a pequena criança pra ser um servo fiel, como foi Samuel. Mamãe, você esperou por mim, mamãe, você orou por mim. Antes mesmo de